Home Studio Fans Podcast. Bem-vindos ao podcast do Home Studio Fans, o lugar para descomplicar a produção musical aqui com a gente. Olá! Hoje o papo é sobre como dar um gás no seu som sem precisar vender um rim. Exatamente. A gente vai analisar um artigo bem legal, o Top 5 controladores MIDI baratos para produção musical em 2025, lá do Home Studio Fans. O Rodrigo Marques que escreveu. Isso, o Rodrigo. A missão aqui é, ajudar a encontrar aquele equipamento-chave, sabe? Para destravar a criatividade, mesmo com a grana curta. Perfeito, porque aqui a gente acredita que gravação em casa pode ser fácil. Então, bora lá desmistificar esses controladores MIDI acessíveis. Bora. Ok, então vamos lá. O artigo começa falando sobre o que é, assim, crucial na hora de escolher um controlador MIDI barato, agora em 2025. O que não pode faltar mesmo. Olha, o texto aponta uns pontos essenciais. Primeiro, a sensibilidade das teclas, mesmo nos baratinhos, né? Elas precisam responder minimamente bem ao toque para você conseguir colocar alguma expressão na música. Não ser só on-off, sabe? Entendi. Para ter dinâmica. Isso. Depois, a quantidade de knobs e faders. O artigo diz que isso é importante para controlar plugins. Tipo mexer nos efeitos, no volume. Exato. Mixar um vocal, ajustar um filtro de sintetizador. Fica tudo mais intuitivo, mais na mão, né? Menos clique de mouse. Faz todo sentido. E a conectividade? O artigo fala disso. O USB é o básico hoje, né? Mas e aquele tal do MIDI out, que às vezes aparece? Sim. O USB é fundamental, claro, para ligar no computador. O artigo trata como padrão. Tá. Agora, o MIDI out é mencionado como um bônus interessante. Principalmente se a pessoa pensa em usar, uns sintetizadores físicos mais antigos, que não têm USB. Entendi, para conectar direto em outro hardware. Isso. E outra coisa que o artigo recomenda ficar de olho é o software que vem junto. Muitas vezes é uma mão na roda para começar. Tipo um Ableton Live, Lite, essas coisas? Exatamente. Ou alguns instrumentos virtuais, uns samples. Pode economizar uma grana inicial e já dar um ponto de partida. Boa. Legal. E aí o artigo lista o Top 5. Vamos dar uma passada rápida por eles. O Akai MPK Mini MK3. Esse parece ser super popular, né? Especialmente com aqueles pads. Sim, o artigo posiciona ele bem forte para quem foca em batidas, em beatmaking, justamente por causa dos pads que tem aquela pegada meio MPC. Entendi. Já o Arturia Mini Lite 3, o texto destaca mais a qualidade das teclas, para a faixa de preço dele, claro, e também o pacote de software, que o artigo considera bem generoso. Legal. E o Novation Launch Key Mini MK3. O artigo cita a integração com o Ableton Live. O que isso quer dizer na prática, segundo o texto? O texto enfatiza que essa integração é um diferencial forte para quem usa o Ableton. Permite controlar a sessão, os devices, mixagem, tudo direto do controlador. Então agiliza o trabalho para quem usa esse software específico. Pois é, o artigo sugere que sim. E para completar a lista tem o M-Audio, Key Station Mini 32MK3 e o Alesis Key Mini. Esses o artigo aponta como sendo, super portáteis, bem básicos. Focados na simplicidade e levar para qualquer lugar. Exato. O ponto central que o artigo parece trazer é que a escolha depende muito do uso de cada um, né? Sim. Akai para beats, Arturia, talvez para quem valoriza mais as teclas e os sons inclusos, Novation, se você é usuário fiel do Ableton, e M-Audio ou Alesis para máxima portabilidade, para quem viaja muito ou tem pouco espaço. Faz sentido. O artigo aconselha comparar não só o número de teclas, sabe? Mas também os controles extras. Tem arpegiador, tem entrada para pedal de sustain. Esses detalhes podem fazer diferença no uso. É verdade, o pedal de sustain mesmo para quem toca teclado. Com certeza, faz falta se não tiver entrada. E para achar essas belezinhas com preço bom, onde o artigo sugere procurar? Olha, o texto menciona os canais mais comuns, né? Marketplaces grandes, tipo Amazon, Mercado Livre. E também lojas especializadas em áudio, instrumentos musicais, tipo Tecla Center, Audiotech, essas aí. E a dica principal é? Pesquisar. Muito. O artigo bate bastante nessa tecla. Comparar preço em várias lojas, online, física, se tiver perto. Verificar a reputação do vendedor, né? Calcular o frete, ver a política de devolução. O básico para não ter dor de cabeça depois. Exato. E ficar de olho em promoção, claro. Black Friday e tal. O artigo até sugere usar comparador de preço online para ajudar nessa caça. Legal. Então, resumindo as ideias principais que a gente tirou desse artigo.
Tem muita opção boa e acessível de controlador MIDI em 2025. Sim. Desde o Akai MPK Mini, que é bom para beats, até um Alesis Key Mini para levar na mochila. Tem para todo gosto e bolso, basicamente. Exatamente. O mais importante, pelo que o artigo passa, é a pessoa entender a própria necessidade. O que eu preciso mais? Teclas, pads, portabilidade, integração com o meu software? Se conhecer primeiro. Isso. E aí pesquisar bem antes de bater o martelo. A informação é a chave para fazer um bom investimento, especialmente com orçamento apertado. Como o Rodrigo Marques, que escreveu o artigo e é pioneiro da produção digital no Brasil desde 97, sempre diz lá no Home Studio Fans, o negócio é colocar a mão na massa e fazer música. Pois é. Qual será a sua próxima obra-prima? Fica aí a inspiração. E lembre-se, gravação em casa, fácil, fácil. E pensando um pouco além do controlador, né? Uma reflexão que fica, talvez, depois de garantir um bom controlador MIDI sem gastar rios de dinheiro, qual seria o próximo pequeno investimento que poderia, assim, elevar ainda mais a qualidade do home studio? Boa pergunta. Será que seria algo na acústica do quarto? Mesmo que básico? Ou talvez um fone de ouvido um pouco melhor para mixagem? Fica aí a questão pra gente pensar.